Então, eu vou, entretanto, partilhar o meu ecrã. Vou só abrir aqui o Fusion por causa das máquinas virtuais. Antes disso, se calhar, ninguém teve CGR até porque não houve, não é? Portanto, eu se calhar até antes disto, vou só buscar aqui uma apresentaçãozinha num stand de CGR, só para vos dar uma noção do que é que estou a fazer, né? Porque vocês se calhar não sabem o que é o OpenFlow, nem sabem nada do que é que nós estamos do que é que eu estou a falar no enunciado do trabalho. Portanto, eu tenho aqui... Deixa-me só ir buscar aqui. Eu já partilho o ecrã, estou só aqui a abrir os acetatos de CGR. Onde é que eles estão? Aqui. Teóricas. E agora, onde é que está as coisas do... Não se assustem, porque eu não vos vou estar a dar teoria, coisa, é só para vos mostrar, assim, versão... deve estar aqui. Versão rápida, que é para terem uma noção do que é que estão a falar. Vou fazer o screen todo. Pronto, já estão a ver que agora tenho o Discord e tudo, não é? Estão a ver o ecrã, certo? Pronto. Então, deixem-me só procurar aqui, porque isto não interessa tudo. Isto é conversa. Bom, isto na prática, o trabalho é sobre o quê? É para vocês terem o primeiro contacto sobre, não sei se já leram um bocadinho do enunciado, é para terem contacto com o OpenFlow, que é um protocolo de configuração. Podem pensar nele assim agora de uma maneira simples, que é um protocolo de configuração de switches. Portanto, nós temos duas maneiras. Havia a maneira tradicional de configurar equipamentos de rede, que nós tínhamos que nos ligar a eles com um telnet ou um SSH, uma coisa do género. E depois aquilo tem uma espécie de um sistema operativo, com comandos, e nós temos que andar lá a configurar a funcionalidade que nós queremos. Depois, aqui isto já tem uns 10 anos, ou mais até, a ideia original que deu origem ao OpenFlow acho que foi uma tese de 2008, portanto já tem 12 anos, 13 anos já quase. Mas depois isso foi só o início, depois entretanto isto ganhou muita força especialmente por causa dos data centers, porque com o aparecimento das clouds e dos data centers e da virtualização, o que é que aconteceu? Começámos a ter um cenário onde eu tenho, em vez de ter máquinas físicas, tenho máquinas virtuais, até está aqui neste slide, e vocês têm máquinas virtuais que podem passar de máquinas físicas. Portanto, neste exemplo que tem aqui, tem uma máquina virtual que passa de um servidor físico A para um servidor físico B. E estes servidores físicos estão ligados a dois switches diferentes. E isto trazia um problema grave porque, normalmente, se fosse numa rede tradicional, isto é uma coisa que é para ser minutos, não é? Porque vocês, quando têm um OpenStack ou outro software do género de orquestração de redes, ele precisa de mais, se tiverem a correr uma carga computacional qualquer numa máquina virtual, se ela precisar de repente aquele servidor físico começar a ter a CPU muito cheia, ele pode pegar nessa máquina virtual e pô-la a ser executada noutro servidor, e isto estamos a falar de minutos ou nem isso. E isto em termos da rede, se estiver noutro servidor físico, está ligado noutro switch, podia implicar ter que fazer configuração no switch. Ora, isto num método tradicional não é viável, porque eu tinha que me ligar ao switch, fazer 2 ou 3 comandos, portanto, tinha que ter um administrador sempre aqui de volta disto. Portanto, apareceu aqui um use case que era problemático no paradigma normal. Então havia já esta ideia que já vinha de uma tese de um senhor de Stanford de tirar o control plane de dentro dos equipamentos, ou seja, muita dessa funcionalidade que era programada, e ainda existem muitos equipamentos que funcionam assim, mas tirar muita da funcionalidade que estava a ser aqui de inteligência que está dentro do switch, tirá-la para fora, pôr o switch ou router, no caso do OpenFlow, isto chama-se
um data path element. Portanto, nem lhe chamam switch nem router. Porquê? Porque depende, ele pode estar a funcionar como switch ou como router, dependendo daquilo que é programado pelo controlador. Portanto, a parte de controle sai do hardware e vai ser executada num software qualquer que nós chamamos o controlador. Portanto, aqui vamos ficar no exemplo mais simples de todos, que depois tem outros problemas, porque isto cria um problema, cria um ponto central de estrangulamento, mas isto depois foi evoluindo ao longo do tempo, mas isto fica para depois estudar em CGR quem ainda for fazer, ou quem não for fazer, depois se precisar de uma tese, ou se for trabalhar nisto, depois há muita informação sobre isto aqui na cadeira. Nós estamos interessados em terem um primeiro contacto, saberem o que é e saberem mexer. Pronto, e basicamente o que acontece? Eu vou pôr então aqui, onde é que é o meu sítio a começar? É basicamente aqui. Isto. Vamos ver se fazer o slideshow a partir daqui. Pronto, então o que é que acontece aqui? Nós temos aqui isto seriam então os switches ou routers. No nosso caso, nós vamos usar um simulador que é o Mininet, que vai lançar instâncias de um software que é o OpenVSwitch e que vai simular estas coisas. Nem é bem simular, porque assim, há muitos cenários na vida real onde se usam mesmo switches em software, exatamente da mesma forma que o Mininet faz. Portanto, é simular se nós estivermos a usar aquilo, a pensar em testar um cenário que depois vai ser usado com switches em hardware, mas também podemos estar a usar aquilo para testar um cenário que vai ser também em software, e aí nem estamos bem a simular, estamos mesmo a usar a mesma coisa que se usa depois. Mas estes switches agora, o que é que acontece? Eles têm aqui uma tabela de flows, que são regras, e estas regras são definidas por um controlador, que é um software, que está a correr numa máquina normal, um servidor normal, e este servidor tem que ter uma maneira de comunicar com os equipamentos, e é aqui que nós vamos fazer o trabalho, que é esta Saltbound API, e depois pode ter aqui uma série de coisas por cima. E o controlador que vocês estão a usar também tem lá os seus próprios módulos que já fazem coisas típicas que as redes costumam precisar, que no nosso caso não vamos utilizar, até vamos ter algum cuidado, está lá no enunciado, vamos ter até o cuidado de garantir que não estamos a usar, por exemplo, o módulo do controlador que já faz o forwarding nos switches. Porquê? Porque nós vamos querer fazer as nossas regras, e se não tivermos esse cuidado, ele ia utilizar a aplicação que já vem, o módulo que já vem, e ia pôr os switches a comportarem-se como switches normais. E não é isso que nós vamos querer. Mas pronto. O trabalho então tem a ver com esta Southbound API, tem a ver com o protocolo que é usado aqui para enviar as regras que estão aqui nas caixinhas cinzentas. Que é então o OpenFlow. Existem outros. Este foi dos primeiros, é bastante usado. O OpenVSwitch suporta. Existem controladores, vários controladores que o suportam. Nós vamos usar um pequenino, que foi um dos primeiros que apareceu quando isto tudo surgiu, que se chama Floodlight, que depois, a partir de 2016, deixou um bocado de ser. Tem a documentação toda, continua a ter lá o site ativo e essas coisas todas, mas as últimas contribuições mesmo são para aí de 2000, já são para aí de 2016, portanto há 5 anos. E isso aconteceu porquê? Porque apareceram dois ou três grandes esforços de indústria que quase toda a gente usa agora aquilo. Ou usa aquilo, ou então existem controladores de fabricantes, muitos deles que também são baseados nessas duas iniciativas. Embora o próprio Floodlight seja a base também depois de um controlador de um fabricante de switches, mas ele, enquanto projeto, parou um bocado no tempo, e por isso é que ele ainda é feito em Java e ainda usa o Java 8, que eu estava a dizer há bocado. Não estavam ainda todos, que por causa de instalarem o Floodlight numa máquina qualquer que já tenham, ou usarem aquele que pus no site. E eu estava a dizer que a única dificuldade de usar com um Ubuntu qualquer é a versão do Eclipse e a versão do Java, porque aquilo está feito com o Java 8,
O Java já vai no Java 15, para aí, acho eu. E pode haver ali coisas que dão conflito depois e que são diferentes. Eu, por acaso, não experimentei, como tinha a máquina virtual, não experimentei compilar o Floodlight numa versão recente do Java, porque também tenho aí máquinas virtuais que têm a versão mais recente, mas não experimentei para ver que problemas é que dá. Mas eles no próprio site dizem para nós usarmos o Java 8 e, portanto, se vocês quiserem instalar, têm conseguido pôr o Java 8 num outro boot, têm conseguido pôr o Java 8 e depois configurar o Eclipse para usar o Java 8 para aquele projeto. Se tiverem mais que uma versão do Java no sistema operativo. Pronto. Então, estes controladores, agora há vários, nós vamos usar um. E vamos usar o protocolo OpenFlow, que é um dos mais antigos. Agora esses já suportam mais algumas outras coisas. Inclusivamente outro que não é bem concorrente, que é o P4. Mas o P4 está a um nível um bocadinho diferente. Se para vocês pensarem, para perceberem a diferença de nível, o OpenFlow pode ser implementado em P4. Portanto, é um nível abaixo. O P4 é um nível abaixo, mas permite aqui umas flexibilidades que o OpenFlow não permite. Mas o OpenFlow ainda é muito usado e, portanto, daí nós íamos fazer o trabalho. Vocês, por um lado, vão se habituar a esta nova forma, no trabalho, a esta nova forma de controlar uma rede e vão também mexer num protocolo que é muito usado e que é o standard de facto. Para estas coisas. Basicamente são os dois grandes protocolos que são usados, é o OpenFlow e o P4. Depois existem protocolos um bocadinho proprietários. A Cisco tem umas coisas nesta área um bocadinho diferentes, mas que são proprietárias, só funcionam com as coisas deles. Pronto, esta parte aqui não vos interessa muito porque, assim, nós vamos usar uma coisa que corresponde a este quadrado que aqui está. Mas na prática, aquilo eu já vos dou o código para vocês fazerem um destes módulos só, que é um módulo onde vamos trabalhar, e este módulo vai fazer uma coisa que é muito simples, que é deixar passar tráfego ou não. Nem sequer precisa, no vosso caso, nem sequer precisa de se comportar como um switch, pode enviar para todas as portas, para toda a gente, ou pode enviar para todas as portas para toda a gente, ou pode instalar uma regra específica para cada fluxo, que também é uma coisa mais ou menos simples, não escala, mas é simples e aqui para o trabalho também podem fazer. E depois, isso é a única preocupação que vamos ter com as outras, também já está lá no projeto, é só garantir que a nossa é que atua sobre as regras e depois as outras já não fazem nada, as que já lá estão. Pronto, agora só porque no trabalho vocês vão mexer, vou-vos só dizer aqui duas outras coisas sobre o OpenFlow. Portanto, o OpenFlow é basicamente um protocolo para definir o formato de umas mensagens que nós enviamos do controlador para as tais tabelas que vão definir o que é que um switch faz a um pacote, como é que ele encaminha esse pacote na rede. E então, como é que isto funciona? Portanto, eu instalo a tal regra. A regra tem três componentes. A primeira componente é um match, ou seja, uma regra que vai dizer se um pacote bate certo com aquela regra ou não. O que é um match? Pode ser definido a partir de um IP, a partir da porta que entrou, a partir do tipo de protocolo que é. Portanto, um exemplo de um match seria todos os pacotes que o IP de origem é X e o IP de destino é Y e o porto TCP e estão a usar TCP. Ou que todos os IPs de origem são X e está a usar TCP no porto 80. Estão a perceber? Portanto, eu posso fazer este tipo de regras para definir a que pacotes é que aquela regra vai ser aplicada. E depois de definir se o pacote, de acordo com o match, vai ter aquela regra ou não, aquela regra depois tem um conjunto de instruções que vão dizer ao controlador o que é que ele tem que fazer, com aquele pacote.
ok? Normalmente havia aqui dois comportamentos. Aliás, eu tenho aqui um 0 e um 3 porque normalmente nas implementações e mesmo no trabalho de CGR, e quer dizer, um 3 depois este um 3 as versões que vêm a seguir ao um 3 também fazem isto desta forma. Nós aqui vamos usar a um 3 eu já vos vou dizer, porque no enunciado não sei se pus, entretanto eu estive a experimentar, como faço sempre, isto com a última versão do Mininet. E a última versão do Mininet já tem o OpenVSwitch, já suporta até ao OpenFlow 1.5. O que quer dizer que o código que vocês têm no enunciado já dava lá alguns erros, nomeadamente porque houve umas coisas que deixaram. Ele está feito a pensar no 1.0 ou no 1.3, que eram as duas. O 1.0 é a primeira versão e a 1.3 é a versão. Depois houve um 1 e um 2, obviamente, mas depois houve a 1.3 foi o salto que teve implementações, ok? Portanto, na prática, no mundo real, o 0 todos suportam, depois só havia implementações da 1.3. Nunca ninguém implementou só a 1 ou a 1.2, estou a perceber? Porque como as implementações andavam um bocadinho atrás disto, quando começou a haver a primeira mudança em termos de implementações, quando começou a haver no ciclo de vida dos equipamentos, implementaram logo a 1.3, okay? Porque entretanto já tinha sido 1.3. E agora aconteceu o mesmo. Há 1.4 que não há implementações e há implementações da 1.5. Portanto, hoje em dia a implementação mais alta que há em grande escala é 1.5, inclusivamente o que nós vamos usar no Mininet, que é o OpenVSwitch, implementa o 1.5. Mas nós vamos lançar, eu depois acrescentei no enunciado, nós vamos lançar o Mininet sempre com uma opção a dizer que queremos usar o 1.3. Por dois motivos, para não estarmos a complicar ainda mais, a complicar mais a construção das regras e essas coisas, e para não estar a alterar o código que já está lá de esqueleto, que já estava dado, já tem lá funções que vocês vão usar para criar regras com a estrutura que existe nesta versão. Mas isto, portanto, não custou muito a perceber, é ter tem uma regra e depois tem umas instruções. E é isto que vocês vão mexer no trabalho, basicamente. Vão definir estas regras, vão definir estes matches e vão definir estas instruções. Quando é que vão definir isso? Portanto, como é que isto vai funcionar? Se fosse no OpenFlow 1.0, quando não há regra nenhuma no controlador, desculpem, quando não há regras nenhumas instaladas no switch, quando ele recebe um pacote envia diretamente para o controlador. A partir de 1.3 isto não é assim. Se não houverem regras, o pacote é descartado. O que é que acontece? O Floodlight, e vocês aqui não se vão preocupar com isto, vocês vão estar a usar 1.3, mas podem pensar já na lógica em que quando não há regras ele vai para o controlador. Isto porquê? Porque o Floodlight está configurado para, quando se liga por 1.3 ou acima, por omissão, a não ser que eu queira fazer de outra forma, ele instala automaticamente uma regra com um match, que é o match any, ou seja, todos os pacotes vão bater certos com aquele match, e com uma instruction que depois tem uma ação lá dentro que é enviar para o controlador. Portanto, na prática, se vocês não fizerem nada no vosso módulo, o comportamento vai ser o mesmo que era no 1.0, porque essa regra está lá instalada e, portanto, ele não vai ser descartado, vai ser enviado para o controlador. Portanto, no estado em que isso está, quando vocês começam agora, o que é que ele está a fazer? Quando recebe um pacote, é recebido, entra numa porta do switch, o switch vai ver a tabela de regras, tem lá uma regra que é Match Any Forward Controller, portanto, como não tem mais regra nenhuma, o controlador o pacote vai bater certo com aquele match, porque o match any todos batem certo, e depois a ação que vai ser feita é enviar aquilo para o controlador. Isso é enviado dentro de uma mensagem que se chama um packet in. Ok? Depois eu já vos vou mostrar no código, nós temos lá na construção da classe, temos lá uma callback, que é chamada quando é recebido um pacote destes pelo controlador. Portanto, o controlador vai chamar, na classe onde vocês estão a mexer, vai ser chamado um método e para vocês é isso que interessa. Portanto, vai ser chamado um método sempre que aparece um pacote que foi enviado por alguém. Vocês têm depois de terem atenção, é que este pacote pode ser enviado por qualquer switch que este controlador esteja a controlar, que ele depois não está a controlar só um switch, está a controlar a rede toda que vocês criarem e tiverem a testar. Pronto.
Aqui isto depois tem várias ações que pode haver para vocês. Vocês basicamente só vão ter duas ações. Uma ação que lá está agora, que é fazer flood, que é dizer ao switch para enviar o pacote para todas as portas, menos aquela por onde ele entrou. Ou podem pôr uma regra com ações vazias, que vai fazer com que o pacote seja dropped. Ou podem usar uma, que é a que nós vamos usar, há uma ação especial que se chama Forward Normal, que depois depende dos switches, mas no OpenVSwitch acho que por acaso agora devia ter testado isso, mas depois a gente vê ao longo do desenvolvimento, também não é por aí. Se não usam o flood, que o flood está a funcionar, que eu já vi. Mas existe uma ação também especial que é o Forward Normal, que basicamente diz ao switch para fazer aquilo que faria se fosse um switch tradicional. E o OpenVSwitch acho que consegue fazer isso, portanto o que vai fazer vai fazer Mac Learning. Portanto, à primeira vez, quando receber um pacote e receber essa instrução, vai enviar por todas as portas, menos aquela de onde chegou, mas vai aprender logo que o MAC address da origem está disponível naquela porta por onde aquele pacote entrou, e depois quando receber um na direção inversa já não vai enviar para todos, já vai enviar só para aquela. Portanto, vai usar uma tabela interna de MACs que ele tem para ver qual é que é o porto por onde aquilo tem que sair. Ainda tinha outra hipótese, que era dizerem especificamente qual é que é o porto, que aqui para o caso do trabalho também podem ir por aí se quiserem, porque não é o foco, ok? O foco não vai ser o encaminhamento estar a ser feito como deve ser, só nos interessa é que ele seja feito para os propósitos do trabalho. Portanto, no limite até podem continuar a fazer o que ele está a fazer agora, que é estar a comportar-se como um hub, que é estar sempre a fazer flood para todas as portas. Menos para aquela de onde recebeu. E, portanto, os pacotes chegam ao destino e chegam aos outros todos. Depois o que acontece é que os outros todos ignoram, não é? Porque aquilo não tem o IP de destino, não é o deles. E só o que tem o IP de destino certo é que vai fazer qualquer coisa com esse pacote. Pronto, isto depois aqui já não vos vou amassar com isto agora assim em termos. Isto depois vocês já vão mexer com estas coisas no trabalho e vão vendo. Nós vamos usar aqui. Isto são os campos que vocês podem usar. Isto é só uma amostra, não é? Isto no 1.5 já tem muito mais coisas do que isto. Mas estes são assim os grandes. No nosso caso, vocês vão basicamente ver o quê? Como o objetivo vai ser tirar pacotes, tirar estatísticas dos primeiros 3 pacotes de uma ligação TCP. Aliás, o primeiro objetivo é fazer uma blacklist. Portanto, vocês vão olhar para o IPv4, para o destino. Ok? Portanto, vão fazer matches. Vão ter que construir um fecheirozinho TXT onde metem 3 ou 4, ou seja, uma coisa muito simples, não é? Não há cá base de dados, não há nada. É só para testarem. O objetivo do trabalho é obrigar-vos a fazer as mensagens OpenFlow. Portanto, não precisa de ser nada de muito elaborado onde é que se vai buscar a informação. Portanto, nós vamos ter uma lista de IPs que são proibidos. Podem ser só 2 ou 3 para teste do trabalho. E o que acontece é que vocês vão receber um pacote e depois vão ver qual é que é este IPv4 de destino. E depois vão ver se ele é permitido ou não. Se ele for permitido, vocês vão instalar uma regra em que o match vai ser o destino ser aquele IP, que é permitido, e depois vão dizer na ação qual é que é a porta por onde aquilo sai, que é o tal forward normal, em princípio. Ok? Se ele for proibido, vão instalar uma regra que também tem o IPv4 de destino como match, mas que a ação vai ser vazia, que é para ele fazer drop. Portanto, basicamente, há 2 hipóteses de regra para instalar para esta primeira funcionalidade. A primeira é, se o IPv4 for permitido, instalar uma regra com a ação forward normal. Se o IPv4 não for permitido, instalar uma regra, mas sem a ação para ele ser dropped. Depois tem a parte das estatísticas, que é a segunda parte. Pois é, para esses que são permitidos, ou seja, essa regra eventualmente vai ser mais complicada. Porquê? Porque vocês se instalam aqui uma regra IPv4 e dizem que é para fazer forward normal, não recebem mais pacotes nenhuns desse fluxo. Porque os switches, quando já têm lá uma regra, enviam o pacote e já não dizem nada ao controlador. Portanto, depois quando chegarem à segunda fase, portanto, ao início fazem só a blacklist e é só isto, instalar as 2 regras. Depois, na segunda fase, então,
não podem ir logo instalar a regra. Ou seja, vocês vão receber o pacotinho, vão ver o endereço IPv4, vão ver se é permitido. Se for permitido, vão enviar esse pacote de volta para o switch para ele enviar para o destino, mas não vão pôr ainda regras, porque vocês ainda querem receber os restantes pacotes, se for uma ligação TCP. Portanto, a seguir, ou seja, vão olhar não só para o IPv4, mas vão ter que olhar para o EtherType, porque o EtherType diz se o pacote é IPv4 ou não. Aliás, antes de olhar para o destino e para o IP, para isto, já têm que olhar, vão ter que olhar primeiro para isto. Portanto, primeiro vão ter que olhar aqui para este campo para ver se é um pacote IPv4. Se for, depois podem ver um endereço IPv4. E se for um pacote IPv4, então ele vai ter depois ou vai ser TCP ou vai ser UDP. Ok? Portanto, vocês vão ver se é TCP ou UDP. Se for UDP, não vos interessa, mandam enviar diretamente. E depois, se for TCP, então vão continuar a descascar o pacote. Aquilo é possível lá no Floodlight. E vão então tirar o tamanho do pacote e verificar. Vão tirar o tamanho do pacote, dos 3 primeiros pacotes. E só ao fim dos 3 primeiros pacotes é que depois vamos instalar aqui a regra. A regra também não vai nunca poder ser só com match com o destino. Ok? Porquê? Porque nós queremos sempre apanhar as estatísticas do TCP, portanto, se pusermos uma regra com IPv4 só, tudo o que seja para aquele destino vai bater certo, independentemente de ser TCP, de ser UDP, seja aquilo que for. E nós queremos sempre apanhar os TCPs, portanto, vocês vão ter que fazer uma regra mais específica. Quando instalarem a regra, e podem pensar logo em começar a fazer a regra assim na blacklist, vão instalar a regra pensando no IP de origem, no IP de destino e logo no protocolo e nos portos. Porque assim o que acontece é, se alguém abrir uma ligação TCP, vocês instalam uma regra que é só para aquela ligação. Se aparecer outra diferente, já não bate certo com aquela regra, já vão receber o pacote no controlador, já vão poder tirar as estatísticas. Ok? Mas antes das estatísticas, as primeiras semanas, nós até temos uma aula a mais, porque eu estive a ver há bocado o calendário e ainda faltam 7 aulas para o fim do semestre e supostamente são 6 aulas de cada professor, não é? Portanto, a gente vai acabar uma semana antes. E eu costumo só fazer este trabalho. Houve alturas em que fazia 2, mas depois decidi fazer este um bocadinho maior, que acho que é mais interessante para os objetivos da cadeira. E portanto tem algum tempo, especialmente este ano, porque é assim, tem havido anos onde alunos vêm fazer LT que já fizeram CGR, então fazem isto fazem isto facilmente porque já mexeram em CGR e depois até fazem mais coisas porque esta cadeira é mais aberta, não é? E nem sequer se cingem só ao enunciado e fazem mais coisas, mas não é o caso este ano. Portanto, este ano não estou à espera que isso aconteça, tanto que vocês não tiveram CGR, mas têm a vantagem, não tendo havido CGR, têm a vantagem de fazer aqui este trabalho que sempre mexem nestas coisas. Pronto, portanto vão ter aqui que instalar regras mais específicas, uma para cada fluxo. O fluxo normalmente é definido pelo IPv4 de origem, ou IPv6, podia ser IPv6. Mas no Mininet é IPv4, se usando o esquema normal, portanto não vale a pena estar. Seria igual, mas não vale a pena estar a complicar porque estes são mais legíveis. Portanto, IP de origem, IP de destino, e porto de origem e porto de destino, seja UDP, seja TCP. Ok? Porquê? Que é para esses dessa comunicação vão por ali, tranquilos da vida, não chateiem o controlador, mas qualquer coisa nova que apareça TCP é para chatear o controlador porque eu quero tirar as tais estatísticas. Pronto, acho que aqui disto, para perceberem o que é que isto funcionava, era só isto. Portanto, tenho um software que controla isto, que é um controlador, fala este protocolo, que é o OpenFlow, com os switches, para construir estas regras. Ok? E para o trabalho é isto basicamente que vocês precisam de saber, e depois agora obviamente no trabalho vão aprender as coisas mais simples, mas vão aprender a construir um match e a definir quais é que são os que lá estão.
vão aprender a construir as ações, ok? E outra coisa que também vão definir os counters, por acaso não sei se podem usar depois no fim, lá está, dependendo de como conseguirem entrar nisto ou não. Os contadores contam quantos pacotes é que bateram certo com esta regra, ok? Quanto tempo é que esta regra esteve ativa, quantos pacotes aliás, aqui é que são os pacotes. Quanto tempo é que esta regra esteve ativa, qual é que foi isto pode ser por flow ou por port também. Ok? Normalmente nós aqui temos por flow. As instruções, vocês só vão usar dois tipos de instruções, estas são das mais básicas, que é o tal, que é só ter uma ação, isso eu tenho lá o exemplo no código, e essa ação vai ser ou vai ser o forward normal, ou então nem sequer tem instruções que é para fazer drop, então é vazio, são vazias. Pronto, aqui as cookies e as flags. Há uma flag só que pode ser interessante, que é esta OpenFlow Send Flow Removed, mas depois a gente logo fala nisso, que é o que acontece? Estas regras, quanto tempo é que estas regras existem num switch? Depende do que nós definimos quando a criamos. Portanto, elas têm dois timeouts. Okay? Há um timeout que é hard, ou seja, se eu disser que são X segundos, ao fim daqueles X segundos a regra desaparece do switch. Ou então temos outro tipo de timeout que é o idle timeout, que aí ela está a funcionar enquanto houverem pacotes a bater certo com aquilo. Quando deixa de haver pacotes que estão a bater certo com aquilo, ela espera durante mais X segundos e se não aparecer mais nenhum pacote ao fim destes X segundos, ela desaparece. Normalmente os switches eliminam as regras e não dizem nada ao controlador, por questões de escalabilidade. Mas se eu quiser saber por algum motivo, eu posso fazer isso, pondo aqui esta tal flag quando crio a regra. Pronto. Esta parte aqui não interessa, vocês só vão usar este, que é o output, não vão usar mais nada, portanto não vão usar nada disto. E pronto, acho que não há aqui mais nada. Depois está aqui esta conversa sobre os controladores, nós vamos usar este que é o Floodlight. Estes dois primeiros são os grandes que toda a gente usa hoje em dia, mas são muito mais complexos. São mais complexos, nomeadamente porque enquanto o Floodlight só implementa OpenFlow, estes aqui, o OpenFlow é só um dos módulos que eles têm. Portanto, eles conseguem falar N linguagens para além do OpenFlow. E nós, como só estamos interessados no OpenFlow, então já estamos a usar este para ser mais simples. O problema deste é que está a deixar de ser mexido, já não é mexido há muito tempo e tem aquela questão de precisar do Java com que foi feito na altura, pronto, da versão do Java com que foi feito na altura. Enquanto estes estão sempre permanentemente a evoluir. Este é outro que já praticamente deixou de ser. Aliás, existe agora outro alternativo a este, que é o Rio, feito em Python. Era um que havia feito em Python. E agora também existe um feito em Python, também com a ideia de ser usado assim em aulas e não sei o quê, que é o Rio. E quando se quer fazer só uma experiência, para não estar a usar aqui uma coisa mais complicada, depois na prática só preciso de um módulo. Pronto, isto aqui já não interessa mais nada. Ok, pronto. Então vamos lá para a parte que interessa, que é o vosso enunciado. Pronto, isso já vos disse o que é para fazer, qual é que é a ideia do trabalho. Portanto, o trabalho é uma blacklist, basicamente. Os switches, sempre que aparece um pacote, vão deixar o pacote passar ou não de acordo com a blacklist. Portanto, os que forem para um destino que é permitido passam, os outros são dropped. Isso é a primeira fase. A segunda fase é, dentro dos que são permitidos, eu vou guardar, o objetivo é guardar num fecheiro informação sobre os 3 primeiros pacotes de cada ligação TCP. Isto vem de onde? Vem até de umas teses de mestrado onde nós fizemos umas coisas com essa informação, depois com a inteligência artificial e não sei o quê, em que nós usámos essa informação das estatísticas que tirámos desses pacotes para depois fazer classificadores, mas isso depois estava a correr numa rede a sério e tirou essas estatísticas do tráfego todo que estava a acontecer na rede. E havia um switch que estava só feito só para isso. Estava só a fazer isso por questões de estabilidade, de escalabilidade.
Portanto, a ideia veio daí, e depois porque essa questão de tirar os 3 primeiros pacotes implica a complicar aqui em termos do que é o objetivo aqui nesta cadeira, de mexer no OpenFlow, porque se fizessem só a parte da blacklist, basicamente vocês só trabalhavam com os packetings, que é os pacotes que o switch envia, que é uma callback que está lá no código, que eu já vos vou mostrar. Faziam lá, iam ver umas coisas nesse pacote, não é? Que era o IP, iam offshore ver se o IP era ou não, e depois só iam criar uma regra e instalar uma regra. Portanto, só trabalhavam com o packetting e com a instalação de uma regra. Para fazerem a parte das estatísticas, para já vão ter que criar uma regra mais complexa, com um match maior, porque vocês não querem pôr lá uma regra só com o IP de destino, porque senão nunca mais apanham nada para aquele IP de destino, e vocês querem apanhar todas as ligações TCP para as estatísticas. Depois também vos vai obrigar a descascar o pacote até chegarem ao pacote TCP, e inclusivamente vão ter que olhar para as flags do pacote TCP para ver se aquilo é um SYN ou um SYNAC, porque o SYN e o SYNAC não contam, portanto esses vocês não vão guardar o tamanho desses pacotes, que vocês querem os pacotes de dados, e o TCP tem primeiro uma troca de 3 pacotes que não são de dados, né, que são da sinalização da ligação, do handshake do TCP, e vai obrigar mesmo na parte das regras a que vocês depois no fim recebam o flow removed, ou seja, quando vocês instalam a tal regra específica, depois de tirarem os 3 primeiros pacotes, e depois há mais uma estatística que têm que guardar, que é a duração dessa ligação TCP. Como é que fazem isso? Vocês instalam a regra, tiram o valor dos 3 pacotes e instalam a regra. Depois de instalarem a regra, ela fica lá. Vocês, por exemplo, estão a testar aquilo com o ePerf, aquilo faz uma ligação TCP até chegar à velocidade máxima. Depois, quando começar a perder pacotes, desliga, que é o que o ePerf faz. Podem usar perfeitamente isso para simular as ligações TCP. Enquanto o ePerf estiver a funcionar, os pacotes vão estar a bater com a regra que vocês criaram. Portanto, vocês vão ter que criar a regra com o tal idle timeout, e ela vai existir durante o tempo do ePerf. O ePerf vai acabar, ela vai durar mais 2 ou 3 segundos, que é o tempo que vocês definirem lá de timeout, e depois ela vai expirar. E quando expirar, vocês recebem uma mensagem no controlador. Mais uma vez, é uma callback no vosso modo, é chamado lá um método, e vocês dentro desse método vão pegar no objeto que representa a flow lá e vão tirar aquela duração e aquele número de... Eu acho que é só a duração que eu peço, não sei ou o número de pacotes, enfim. Também não sei se no caso do OpenVSwitch se ele tem as estatísticas todas. Mas a duração pelo menos tem. Depois guarda a duração e depois está feito. Portanto, isto aqui o grosso do tempo é learning curve. Depois o trabalho em si é relativamente simples, uma vez que a cadeira não tem parte teórica, não é? Portanto, isto é pelo menos 50 a 60% do tempo aprender a mexer naquilo, e ver coisas a mexer, e depois fazer a funcionalidade, e depois, obviamente, os que conseguirem rapidamente chegar à parte da funcionalidade, depois têm todo o caminho aberto para inventarem mais coisas que achem engraçadas. Porque isto depois é engraçado para quem gosta de redes, porque vocês estão mesmo a mexer nos pacotes, e depois podem fazer coisas um bocado estrambólicas que normalmente não acontecem nas redes, não é? Podem trocar endereços, podem fazer uma série de coisas com isto. Pronto. Agora vou-vos abrir aqui para vos mostrar. Portanto, se vocês tiraram a máquina DLT, eu por acaso nem sei, porque esta máquina já até foi a pessoa Luís Bernardo que fez a última versão o ano passado. E eu usei a dele porque ela não pediu password nem nada. Estou-me agora a lembrar que não sei qual é a password disto. Mas ela não pediu password nenhuma. Deve ser student, se for, que é o que eu costumo pôr. O username deve ser student e a password deve ser... isto não faz mal. Quando acontece aqui. Pronto. Já agora vou experimentar se é student. A password. Oi, não sei se eu escrevi student. Não, é user, assim aqui. User. É isso que eu costumo pôr.
user. Exato. Ok? Já descobrimos que é user. Este enunciado ignorem. Eu é que não tive para estar a abrir, apagar isto e não sei o quê, fazer outra vez o zip e estar a fazer o upload outra vez. Porquê? Porque assim já tinha lá no servidor e escusava estar a fazer o upload. Okay? Isto tem a ver com os VM Tools, não precisam disto. Ok? Portanto, eu não tirei isto daqui, mas foi só para acelerar o processo de estar disponível no site, porque senão tinha que estar a alterar... tinha que estar a alterar aqui a máquina, depois tinha que estar a fazer o upload outra vez só para tirar daqui esta versão, a versão do ano passado do enunciado para pôr a deste ano. Mas, portanto, ignorem. Embora o objetivo seja o mesmo, estão lá umas mudançazinhas, porque, entretanto, o Mininet passou a ser a versão 2.3, já tem o tal OpenFlow 1.5 e, portanto, é preciso haver ali uns cuidados que antes não era preciso haver e que eu já pus agora no enunciado deste ano, tudo certo. Portanto, não usem o outro só por esse motivo, porque depois podem... Eu vou tentar pôr isto aqui maior para nós vermos. Portanto, isto é a máquina que está lá, que tem o Floodlight. É um chumbuto e tem o Eclipse, que até tem aqui o ícone, até tem aqui o shortcut. Isto por acaso está aqui aberto, que é uma página que vocês podem precisar de mexer, que tem a ver com a API de implementação em Java do OpenFlow, que é o que o Floodlight usa. Se reparar, isto é da Universidade de Stanford, nem sequer é lá do controlador, do Floodlight, mas eles decidiram implementar usando esta biblioteca. Portanto, na prática, as classes que são usadas no Floodlight para representar coisas do protocolo OpenFlow são feitas, é uma implementação disto, ok? Deste chamado OpenFlow J. Isto é OpenFlow J, que é do OpenFlow Java. Portanto, é uma implementação em Java do OpenFlow. Portanto, são objetos que representam as mensagens OpenFlow e o Floodlight usa isto. Portanto, basicamente o Floodlight usa isto. Portanto, há docs que vocês vão ver aqui, se precisarem, e há outros que vocês vão ver no próprio Floodlight, na documentação no Java Doc do próprio Floodlight. Okay? As coisas que têm a ver com o OpenFlow, eles implementam isto, portanto estão aqui. E depois, por exemplo, isto são os pacotes, depois isto tem o message in, que é a interface, depois tem, enfim, tem aqui as coisas todas. Se verem aqui todas as classes, vocês têm aqui todas as coisas do OpenFlow com os métodos e as coisas todas que existem. Portanto, há coisas que estão já lá dadas no código. Se vocês depois quiserem ver o que é que fazem, podem vir aqui ver. O Eclipse, neste caso, já lá tem o projeto do Floodlight e está a usar o Java certo aqui. Portanto, está tudo certo aqui. E ele executa, que eu estive a experimentar, e a ligar ao Mininet. Portanto, isto tem aqui o Floodlight. O Floodlight tem uma data de módulos, okay, que já vêm feitos. São estes todos aqui. Portanto, o que interessa aqui é o que está no source main de Java. Okay? Porque isto depois estão para fazer testing e não sei o que nós não vamos usar. E isto são módulos que já vêm. Okay? Todos estes já vêm. E o nosso é mais um que nós criamos aqui. Okay? Neste caso está aqui, porque isto aparece por ordem alfabética. Está aqui a seguir ao load balancer. Não liguem estes, isto são warnings, não tem problema nenhum. E portanto aqui são dois que estão cá criados, está cá criado o módulo e este módulo tem, então é onde vocês vão mexer, que é este fecheiro dele tem módulo.java, que é este que está aqui aberto, e depois tem outro que está aqui criado, que é o utilitário, por isso é que depois é um subpacote deste. Okay? Este módulo está a ser carregado, porque depois o Floodlight funciona por módulos e tem estes módulos todos que podem ser carregados ou não. Portanto, isto pode estar a ser usado ou não. Ok? Neste caso, isso já está configurado também para o que é preciso, mas também não há grande problema em usarem tudo
porque este está programado depois aqui para este ser o primeiro, ou seja, mesmo que isto esteja tudo a funcionar, este é o primeiro que recebe os packetings. E depois também tem aqui este comando, até está aqui por acaso no sítio, que é este command.stop, que faz com que isto já não vá para mais nenhum módulo. Portanto, os módulos estarem lá a funcionar ou não, para a nossa funcionalidade não vai interessar. Porque quando eu recebo aqui esta mensagem, que é o packeting, que é chamado este método, eu vou fazer o que eu quero fazer e depois isto para, não vai para mais ninguém. Portanto, mesmo que isto esteja tudo aqui a correr, não há esse problema. Há aqui um até que eu já vos vou mostrar, que vocês estão sempre a ver aqui umas mensagens que têm a ver com este link Discovery, mas que eu tenho a correr, porque basicamente o que acontece é que aquele módulo está sistematicamente a criar pacotes e a dizer aos switches para os enviar por todas as portas, que é para depois, quando aquilo chega a outro switch, o switch envia outra vez para o controlador e o controlador assim consegue descobrir que existe um link. Porquê? Porque ele disse ao switch, olha, pega neste pacote e envia para toda a gente. Okay? E depois o outro switch que também está ligado ao controlador, quando recebe esse pacote, diz, olha, eu recebi este pacote na porta X. Okay? E o controlador vai recolhendo essa informação toda e então começa a saber que na porta X deste switch está ligado à porta Y daquele switch e por aí fora. Ele até usa uma estrutura para o pacote que vem de um protocolo que existe, que é o LLDP, que é mesmo um protocolo de Link Discovery que existe nos switches tradicionais. Pronto, mas tudo isto aqui para dizer o quê? À exceção de, se vocês quiserem ver exemplos, porque a vantagem disto é que isto é open source, portanto isto está aqui o código todo. Por exemplo, este Learning Switch é um bom sítio para virem ver como é que se fazem regras e se instalam regras, porque isto é um modo que põe o switch a funcionar como um switch normal e, portanto, se vocês vierem aqui para dentro ver o que ele está a fazer, ele vai estar a criar regras com o IP para determinado IP de destino e ver os MACs de origem e destino. Mas tirando, se quiserem vir aqui bisbilhotar para ver exemplos de código, isto não vos interessa nada, portanto o que vos interessa é este que está azul. E é neste que vocês vão mexer. E eventualmente podem mexer neste, mas a ideia é neste usarem coisas deste. Okay? A ideia do switch commands é ser uma classe que vocês podem, que tem funções para instalar uma regra, okay? Para remover uma regra, para enviar um packet out. O que é um packet out? Quando vocês recebem um packet in, podem fazer duas coisas. Olha, podem ver o que é que lá vem e depois decidir fazer duas coisas. Ou instalar uma regra no switch, ou mandar o pacote de volta ao switch com uma instrução. E não instalar regra nenhuma, ou as duas coisas. Okay? Se vocês só instalarem a regra, este primeiro pacote até pode ir à vida. Okay? Portanto, normalmente vocês até fazem as duas coisas e enviam este pacote de volta, porque senão este primeiro pacote perdia-se, e depois instalam a regra. Tem aqui, este é um genérico em que vocês têm que criar aqui o pacote que enviam, e este é o que vocês eventualmente vão usar aqui neste trabalho, que ele enviou, um packet out feito a partir do packeting. Portanto, que é a situação mais comum, que é para enviar o pacote que eu recebi, enviá-lo de volta para o switch, que é para ele não se perder. Okay? Sendo que normalmente aqui, isto depois leva aqui uma instrução, este packet out leva uma instrução para o switch dizer para dizer ao switch o que o pacote vai de volta, mas tem que dizer ao switch o que é que faz com o pacote, senão ele mandava outra vez aquilo mandava outra vez para o controlador e andavam aqui a enviar de um para o outro. Okay? Portanto, é construído este objeto e este objeto tem que ter essa informação. Estão a ver? Depois tem aqui umas actions. Tem que ter esta informação que é para dizer ao switch o que é que vais fazer com este pacote. Okay? O que é que ele vai fazer com este pacote. Okay? Esta action não está a ser passada com parâmetro de entrada, portanto é preciso, a não ser que seja este tal de switch, mas este tal de switch é o switch para onde este envia isto. Já não me lembro, já fiz isto há uns tempos, não sei qual é que é a ação que ele está a pôr aqui. Ele está a fazer set actions, ele está a fazer estas actions aqui. E isto, é o outport. Mas onde é que ele vai buscar este outport? Está aqui.
Ok? Portanto, isto é o porto de saída. Ele recebe o porto de saída, por onde tem que enviar. Depois constrói aqui uma regra a dizer que isto é para sair por este porto de saída. Ok? Portanto, a ideia dos switch commands é isto. Vocês podem mexer no switch commands, mas é se quiserem alterar alguma destas para ser mais conveniente a vocês, para a maneira como vocês querem fazer isto, ou se quiserem acrescentar aqui alguma coisa dessas que vão usar muitas vezes. Ok? Por exemplo, podem querer fazer aqui uma mais tailor deste install rule para o vosso caso, porque mas, embora não seja preciso, porque vocês aqui o que vai variar é este match. Ok? Portanto, este install rule, basicamente, se vocês repararem aqui, vocês dizem qual é o switch onde querem instalar a regra, qual é que é a tabela, porque eles têm várias tabelas, isto também vai ser sempre a mesma no vosso caso. A prioridade, que também no vosso caso também vai ser sempre a mesma. O match, que já tem que ser criado antes de chamar isto. As instruções, que também já têm que ser criadas antes de chamar isto. E os timeouts, o idle ou hard. E aqui também já recebe a tal flag para dizer se querem criar uma regra, se querem instalar uma regra da qual querem receber a informação quando ela é removida ou não. Ok? Portanto, vocês aqui já só chamam isto. Ele já faz aqui tudo. Vocês podem ver o que é que ele faz aqui dentro. O que vocês vão ter que fazer cá fora é criar o match e criar as instruções. No vosso caso, vamos usar um 3, vai ser as instruções. E estava preparado para usar um 0 ou um 3. Se for um 0, recebe instruções. Se for um 3, recebe instruções. Se for um 0, receberia ações. Porque no 1.3 o que acontece é que as ações estão dentro da lista de instruções. E depois ele aqui, basicamente, vê se as ações estão nulas. Ele instala as instruções e vice-versa. E isto depende depende se estão a usar 1.3 ou 1.0. Eu também deixei aqui exemplos para os dois casos. Estão a ver? Se for um 3, que é este if, é assim que se constrói. Tem aqui o exemplo de construção. Constrói uma instrução. A instrução depois tem uma apply actions e depois esta apply actions constrói uma lista de ações, que é este objeto AL, e depois, que é uma array list, e depois vocês fazem add, e depois essa aqui é que vocês vão pôr o tal forward normal ou o que for, e depois então chamam o switch command, o install rule e ele instala. Portanto, aquilo são utilitários. É interessante para verem como é que podem construir ou não uma coisa. A classe, como vocês estão a ver aqui, é uma coisa muito pequenina. O que é que estes módulos têm que ter? Isto está tudo também dito depois no enunciado, também podem ler lá. Portanto, ele tem que ser um módulo. Isto são interfaces. Isto é o interface do módulo. Todos os módulos têm que implementar isto. O que é isto? Um conjunto de callbacks que estas coisas têm que ter. Message Listener, a mesma coisa. Também é uma interface, neste caso de callbacks, que são métodos que são chamados quando eu recebo as várias mensagens dos switches. Depois tem o logger, mas o logger é só para fazer o logging aqui. Isto é sempre preciso, tem a ver com o core do controlador. Isto são umas constantezinhas. Isto também é constantes para os timeouts, mas vocês podem mudar aqui e para a prioridade, para não estarem a pôr lá valores à mão. Isto aqui também é receita, todos os módulos fazem isto, ok, tem que usar aquilo. Depois isto é só o nome que este módulo tem neste caso, que é DLT. Depois vamos ficar para baixo, já vamos àquelas. Basicamente vocês vão fazer o trabalho nestas duas funções que estão aqui, ok? Portanto, o vosso trabalho é aqui, no Process Packeting, e neste Process Flow Removed. Ok? Eu vou só mostrar como é que ele chama isto. Portanto, isto tem aqui, todas estas são receita. Portanto, ele tem aqui, isto é para ele se registar nos outros módulos, no core lá do controlador que controla os módulos todos. Ok? Basicamente, o que é que interessa aqui? Ele é aqui no Startup, depois, porque se vocês seguirem lá o tutorial para criar isto, ele vai criar isto já com isto tudo. Portanto, vocês depois têm só que saber onde interessa mexer. Neste caso, eu pus aqui só um log no init, só para vocês verem que isto tinha começado. Depois ele a seguir ao init chama ao startup.
No startup, eu faço estas instruções para dizer que tipos de mensagem é que eu estou interessado em ouvir. Okay? Neste caso, este módulo houve mensagens do tipo packet in, do tipo flow removed e do tipo error. Depois isto aqui, isto são, mas vocês não interessa. Isto era, há um fecheiro de configuração onde ele pode ir buscar estas coisas, em vez de vocês definirem aqui. Mas no nosso caso, vocês definem lá em cima, na constante e está lá. Ok? Portanto, se isto estiver preenchido aqui, ele substitui o valor que está lá em cima na constante pelo valor que tiver lá no fecheiro de configuração. Portanto, isto é só conversa. E depois dá informação sobre isso. Mas basicamente, aqui o que interessa quando isto começa é que ele se registra como listener destes tipos de mensagens. Quer dizer o quê? Há outros tipos de mensagens. Esses outros tipos de mensagens que chegam ao controlador do switch não vêm parar a este módulo. Os únicos que vêm parar a este módulo são as deste tipo, que são as que nos interessam para o trabalho. Depois há aqui um importante que eu tenho no enunciado, que eu estava à procura, exatamente, que é é este, exatamente. Depois há estes, estão a ver, este não está a fazer nada, por exemplo, está cá porquê? Porque como isto implementa aquelas interfaces, tem que ter estes métodos todos. Neste caso eu não quero fazer nada em especial, isto está só a fazer return false. Mas aqui eu quero, estes métodos servem para eu controlar a ordem pela qual estas coisas todas que vocês veem aqui do lado esquerdo são executadas quando eu recebo um pacote. Ok? O prereq seria se eu quisesse definir alguma que corresse antes da minha. Não quero, portanto não faço aqui nada. O post request é se eu quiser definir algumas que têm que correr depois da minha. E aí aqui eu quero. Ok? Aqui eu quero que este módulo de forwarding do controlador corra depois do meu. Porquê? Porque senão vocês não conseguiam fazer a blacklist. Porque o pacote chegava primeiro a este módulo de forwarding e ele ia instalar regras e pôr aquilo logo a funcionar ia pôr logo aquilo a funcionar, pôr logo uma regra, ele ia logo enviar para o destino e a partir do momento em que lá está a regra vocês já nem recebem nada no controlador. Ok? Mas isto já está feito, é só para saberem o que é. Portanto, aqui o que eu estou a dizer é que para as mensagens do tipo packet-in, eu quero ser informado primeiro do que este módulo. Ok? Depois de me registar aqui em baixo como listener destes 3 tipos de mensagem, o que acontece é que ele vai executar esta callback received cada vez que recebe uma mensagem de um daqueles tipos. Ok? Então o que é que aqui está feito por uma questão de organização? Eu vou ver qual é o tipo da mensagem e depois tenho um case só para não ter o código todo aqui, não é? E portanto, se for um packet-in, vou chamar este método. Se for um flow removed, vou chamar este método. Se for um error, faço só um log, não faço mais nada, e faço o continue. E depois tenho o default, que é o continue. O que é este command continue? É para dizer ao controlador se ele continua a enviar esta mensagem para os outros módulos ou não. Okay? Neste caso, se for no error, ele vai enviar para os outros módulos também. Se for no default, vai enviar para os outros módulos também. Se for o flow removed, depende do que é que ele fizer return, já vamos ver. E se for o process packet-in, também depende do que ele fizer return. Eles vão ter que fazer return de um command. E vão ter, ou basicamente vão ter que só fazer um return a dizer se é para continuar, ou seja, se é para enviar essa mensagem para outros módulos ou não. O process packet-in message para isto. Ok? Se vocês virem aqui, no fim faz return command stop, aqui e aqui também faz return command stop. Porquê? Porque este é o que vai instalar regras de forwarding para fazer a blacklist e depois também para a parte das estatísticas e portanto nós não queremos que mais ninguém receba isto porque não queremos que mais ninguém vá instalar regras no controlador, nos switches. No caso do flow removed, eu deixei cá o command continue porque aqui não há problema dos outros também receberem o flow removed em princípio, ok? Também não havia problema em estar aqui stop porque também não há grande necessidade dos outros estarem a receber, mas também acho que não há problema em estar no contínuo. Pronto. Neste momento a única coisa que está aqui a ser feita é ele diz aqui que foi removida
tem um log só a dizer que foi removida um fluxo e depois mostra a informação sobre a mensagem. Eu depois aqui estou a ir buscar o match, nem sei porquê. Mas depois aqui, porque vocês depois podem usar este match para saber qual é que foi a que foi removida para depois guardar nas estatísticas. Ou seja, vocês a partir deste match sabem qual é que foi o IP de origem e o IP de destino, o porto de origem e o porto de destino TCP, e depois podem ir, depois vão ter que criar um hash map ou uma coisa qualquer para ir juntar a informação dos 3 pacotes e depois, para depois quando tiver isso tudo completo, então guardar no fecheiro. Pronto, e basicamente o módulo é só isto, estão a ver, muito simples. Vocês só vão ter que mexer aqui, aqui e aqui no flow remove. E vão usar estas coisas que estão aqui para criar regras e não sei o quê. Ou modificá-las para o que vos der jeito. Ok? E basicamente é por aqui que a coisa anda. Agora, só para terminar. Portanto, isto é o controlador e o código do controlador. E isto, ou vocês instalam numa máquina vossa, ou tiram lá a máquina virtual, que já tem isto assim, que se calhar é o melhor. Ela também não é muito grande. Vocês podem, se calhar, eliminar já as dos trabalhos que já fizeram, da outra parte da cadeira, ou guardá-las num disco externo ou qualquer coisa, portanto, também não é por aí. A do Mininet, vocês podem ir lá ao site, porque eu já experimentei isto com a última versão do Mininet. E depois como é que fazem? Portanto, eu vou aqui no VMware Fusion. Essa então é mesmo muito pequenina. É esta do Mininet, 2.3. Isto é um Ubuntu Server, portanto ela não tem parte gráfica. Se vocês abrirem isto no mesmo hypervisor e usarem aquela opção default que elas têm, que é usarem a internet do sistema anfitrião, com NAT, elas ficam com 2 IPs da mesma rede e conseguem falar uma com a outra. Ok? E é isso que nós vamos usar aqui. Portanto, vocês abrem esta máquina do Mininet. Aqui só têm que fazer... Isto é Mininet. Aqui é Mininet. Login Mininet. E agora a única coisa que tem que fazer aqui é ver a configuração do IP, que é para saberem para que IP é que se podem ligar a esta máquina. Portanto, é o 172.16.201.8. Ok? O que é que vocês depois fazem a partir daqui? Deixa-me lá tirar o rato daqui. Vocês até podem agora minimizar esta máquina. Ok? Era o ponto 8, não era? Que isto tinha. Ponto 8. A rede deve ser igual. Isto é o ponto 8. Vocês minimizam isto e voltam aqui para a máquina do Floodlight. Abram o terminal e vão-se ligar por SSH àquela máquina. Com o "-y", que é para fazer o forward da parte gráfica para aqui. Ou seja, se vocês abrirem algum programa na máquina do Mininet que tem parte gráfica, ele vai abrir aqui. Isto é normal. Os Ubuntu servers terem lá programas instalados que têm parte gráfica, apesar do Ubuntu server não ter parte gráfica. Porquê? Porque normalmente eles são sempre acedidos remotamente, assim com este esquema. E depois a parte gráfica é aberta na máquina que está a aceder. O nome do utilizador. Já agora, confirmem aqui se estão na mesma rede, que devem estar. Estamos, 172.16.211. Só que este é o ponto 7 e o outro é o ponto 8. Então vamos ligar. Também é importante saberem o IP da máquina do controlador, já vão. Porquê? Portanto, mininet arroba 172.16.211.7. Ok, pronto. Password, que é mininet. E pronto, e agora tem aqui este terminal. Não é ponto 7, já me enganei, é ponto 8. É óbvio que não existe um utilizador Mininet no ponto 7. O ponto 7 sou eu próprio, o ponto 8. Pronto. Ok? Já estamos na máquina do Mininet, portanto, por isso é que eu minimizei a outra, não preciso de ir mais lá. Ok? Agora, se vocês precisarem do terminal aqui, abrem outra janela do terminal. Não é? Se precisarem de outro terminal aqui na máquina do Mininet, abrem outro terminal e tem aqui outro terminal que está nesta máquina, enquanto aqui este terminal está na máquina do Mininet.
Pronto, agora há aqui dois pormenores. Correr isto já está aqui feito, se vocês usarem este. É só fazer o run aqui, Floodlight Launch. Ele vai executar. Isto pode ser feito antes. Isto deve ser feito antes, porque é para ele já estar à espera das ligações. Isto, alguns, manda aqui uma data de coisas, se vocês verem aqui. Loading modules, alguns para aqui deve estar que ele está à escuta. Está à espera que se liguem switches OpenFlow no porto 6653. Atenção que ele está à espera no 6653, que não é o que eu tenho no enunciado, que acho que é o 6633. Porque um deles é o porto por omissão. Eu já não sei se é o 6633 ou é o 6653. E isto às vezes mudava. Do default. E portanto por isso é que eu no enunciado tenho o comando para vocês porem lá mesmo qual é o porto. Que não precisavam de pôr se fosse o default. Mas como eu nunca sei qual é o default. Portanto, ele está à escuta neste porto de qualquer de OpenFlow switches que podem chegar de qualquer ligação aqui neste porto. O nosso módulo também alguns deve ter já começado, alguns para aqui, está aqui, estão a ver? É o T-Module Started, também correu tudo bem. E se repararem agora vão começar a aparecer estas mensagens do Sending LLDP Packets Out of All the Enabled Ports. Estão a ver? É o Link Discovery Manager. É este módulo que está aqui, o Link Discovery, que está a fazer os tais pacotes e a enviar, e ele está ligado e portanto ele está a fazer isto, ok? Mas isto não é o vosso módulo, estão a ver? Quando é o nosso, se vocês repararem aqui, aparece aqui no log que foi o vosso módulo que escreveu, estão a ver? Portanto, vocês normalmente vão estar aqui atentos às vossas infos do vosso módulo. Quando quiserem pôr ali logs para fazer debug, depois têm que ver aqui as vossas coisas. Pronto, isto agora está aqui a mandar LLDPs, mas de quem? De ninguém, porque nem sequer cá está ninguém ligado. Vocês podem também vir aqui e o Floodlight tem uma interface. Tem uma user interface. Só que agora qual é que é? É aqui, está aqui. Estão a ver aqui, localhost 8080, o I do user interfaces. Isto é uma interface gráfica que tem o Floodlight. Isto é o home. Okay? Diz há quanto tempo é que o controlador está inicializado. Há 2 segundos. Que está ativo. Neste momento não há switches ligados. Não há hosts. Não há ligações. Não há nada. Okay? Está aqui a dizer o que a Java Virtual Machine está a consumir de memória. Porque isto é feito em Java. Não é? Depois tem aqui, vocês não vão usar isto, mas podiam vocês aqui configurar coisas à mão, usando este interface, coisas à mão nos switches, regras, firewall, access control list, etc. Mas nós não vamos fazer nada disto, estamos a fazer em software. Aliás, o que vocês vão fazer em software é o que esta firewall permite fazer aqui, da blacklist. O que vocês vão fazer programando lá o módulo. Topology neste momento não tem nada, porque nada se ligou, nem hosts, nem links, nem nada. Estatísticas, também não temos nada. Okay? Mas depois pode ser aqui uma maneira simples de vocês verem as regras que estão nos switches. Então aqui, se vocês já estamos a executar o controlador, o que é que falta? Não há switches, não há rede. Ele está a ser executado, mas não está a controlar nada. Então se vamos aqui ao terminal que está ligado ao mininet, vamos lançar uma simulação. Aqui, duas coisas que mudou, por isso é que eu estava a dizer para terem atenção ao enunciado. Eu acho que já pus isto lá no enunciado. O menos "é" não me estou a lembrar. Um primeiro problema que acontece agora é que o Ubuntu Server, isso tem a ver com o Ubuntu Server, não tem a ver com o Mininet, só faz forwarding das sessões gráficas para coisas abertas com o utilizador Mininet. Tudo o que é sudo, que é o caso do Mininet, que é feito com super user, ele não abre. Eu vou-vos mostrar, por exemplo. Vou abrir aqui o Xterm, que é uma coisa gráfica que vai abrir aqui, que é um terminal. É uma janela de terminal da máquina do Mininet, mas que vai abrir na minha, ok? Por causa do forwarding. Se eu fizer Xterm, ele abre, sem problema nenhum. Mas se eu fizer sudo Xterm, ele não abre. Estão a ver? Porque ele não faz o forwarding da parte gráfica para sudos. Isto é uma coisa nova agora.
No entanto, no Mininet existe esta opção que é o "-e" maiúsculo, que eu pus ali. Porquê? Porque eu vai-me interessar ter isto. Porque quando eu vou lançar aqui a simulação, mas depois dava-me jeito de ter terminais abertos para cada um dos hosts que eu estou a simular, para poder fazer pings e poder fazer o eperf, estão a perceber? Para poder dar comandos a cada um dos hosts que eu estou a simular da minha topologia que eu estou a simular. E este comando "-x", que está aqui, faz abrir automaticamente terminais para todos os hosts da topologia. Mas mesmo que eu não tenha aqui o "-x", eu podia aqui dentro, quando a simulação começar, usar o comando "xterm" e depois dizer o host e ele abrir. Mas também não vai abrir a não ser que eu ponha aqui este "-e". Okay? Este "-e" o que faz é que passa as variáveis de display Este "-e" não é do Mininet. Estão a ver? O Mininet só começa aqui. O comando do Mininet só começa aqui. Este "-e" é do sudo. Ok? Este "-e" é um comando do Linux que o que faz é passar as variáveis de environment do utilizador Mininet para o superuser. E estas variáveis de environment têm o display e são usadas para depois fazer o forwarding do X11. Portanto, isto não é do Mininet, mas agora vocês têm que usar aqui por causa do sudo, porque o comando do Mininet vem a partir daqui. E, portanto, têm que usar esta questão do "-e". Outra coisa que não era preciso usar antes, nas versões mais antigas do Mininet. Sempre, não era preciso usar sempre. Quer dizer, nas versões mais antigas era porque ele até usava o OpenFlow 1.0 por omissão. Se quisessem usar 1.3 também tinham que pôr isto. É pôr aqui este comando para usarmos o 1.3 em vez do 1.5. Ok? Porque o código esqueleto está feito a pensar no 1.3. Aqui isto é lançar o Mininet, isto é criar uma topologia automaticamente. Existe uma maneira de criar topologias usando Python no Mininet, fazendo um script Python. Mas aqui para o trabalho é um bocado irrelevante, porque a topologia... Aliás, eu ao início até vos aconselho a não fazerem isto com o tree e com esta coisa toda, usarem só um switch. Depois têm que fazer com mais, porque isso pode ter influência. Mas ao início até podem fazer só com o switch, porque é mais fácil de fazer debug. Porque vocês sabem que estão só a trabalhar com o switch. Porque vocês não se podem esquecer que quando têm N switches, vocês recebem um pacotinho por cada switch. E não se podem baralhar com isso. Okay? Quando estão a fazer regras e não sei o quê. Aquilo recebe um pacotinho por cada switch onde o pacote passa. O "-x" isto é para criar a tua topologia. Neste caso cria uma árvore com 2 níveis, portanto também são só 3 switches. Okay? É uma raiz e 2 folhas. O "-x" é para abrir terminais para todos os switches e todos os hosts da topologia, logo. E depois isto é para dizer onde o controlador está. Ok? Menos controller, remote, porque senão ele ia usar um controlador do próprio OpenVSwitch, que não queremos, nós queremos usar o nosso, porque é lá que estamos a fazer a funcionalidade que nós queremos. O porto, lembram-se a máquina, que a do Mininet era a .8 e a nossa era a .7. Vocês aqui têm que pôr o vosso IP desta máquina onde está a correr o Floodlight. O porto é o 6653, que foi como nós vimos aqui, o porto onde ele está a ouvir. Ok? Não se baralhem com este 6642, que é para o Floodlight RPC, não tem a ver com é o Remote Procedure Call, é uma coisa interna do Floodlight, não tem a ver não é do OpenFlow. O do OpenFlow é este aqui, ok? Listening for OpenFlow Switches no porto 6653, portanto é no porto 6653, por isso é que está ali 6653. E nós queremos usar o OpenFlow 1.3, portanto vamos arrancar com a simulação. Se houvesse algum problema ao ligar ao controlador, teria aparecido aqui, em vez deste Adding Controller, teriam tido logo aqui uma coisa a dizer Enable to Add Controller, ou qualquer coisa do género. Portanto, ele criou a rede, tem 4 hosts, porque isto é 3 switches, um é raiz, outros 2 são folhas, e depois são dois switches por cada um dos switches folhas. Okay? Depois os links que ele criou também. Os hosts são 4. Ok? E agora o que é que aconteceu? Vamos ver se ligaram aqui ou não. Olha aqui. Ligaram-se aqui os switches, estão a ver? New switch connection.
New Switch Connection, a partir do ponto 8, da máquina ponto 8, que é a máquina onde está a correr o Mininet. Negociou a versão 1.3, ok? Porque ele está lá a definir, portanto está a usar o OpenFlow 1.3. Isto está exatamente o que eu vos dei, ok? Pronto, isto ignorou aqui uma mensagem, um port status message quando estava a fazer. Não tem problema nenhum. Recebeu aqui a descrição do switch, que é da Nicira. A Nicira é a empresa que é a dona que faz o Open vSwitch. Foi criada, já agora, esta Nicira, hoje em dia não existe sozinha, foi comprada pela VMware, já há uns anos. Foi comprada pela VMware pela módica quantia de $1.000 milhões. E foi fundada pelo senhor que inventou o OpenFlow. O tal senhor da TES em 2008. Pronto, ligou-se, está tudo certo. Isto são os MAC addresses com que eles estão. São sequenciais, estão a ver 0000001 de cada um dos switches. Ele até fez aqui o clear das flow tables. Já agora, podemos ir ver aqui, se quiserem ver aqui no Floodlight, já apareceram cá os 3 switches, estão a ver? Okay? Cada um no seu porto, estão todos na mesma máquina, mesmo IP. 3 switches, isto se vocês abrirem o switch, vem aqui a versão com que ele ficou. Tem uma regra, estão a ver, onde já bateram 21 pacotes e 158 bytes. Esta regra já foi instalada automaticamente pelo Floodlight, estão a ver? E é a tal regra que eu estava a dizer. Que tem o match any e a instruction é output controller, estão a ver? Porque senão vocês teriam que pôr esta regra à mão, porque a partir do OpenFlow 1.0, quando não está nada no controlador, eram descartados. Podem ver por aqui, ou podem aqui na topologia. Estão a ver? Já estão aqui os 3 switches. E se vocês puserem aqui o rato, ele também mostra as flows que lá estão, as regras que lá estão instaladas já. Neste caso, o match vazio, que é o match any, e as actions output controller. Output controller, output controller. Quando vocês começarem a instalar regras, vão aparecer aqui as vossas regras. É uma maneira que vocês têm aqui rapidamente de ver se estão com as regras certas. Usando este user interface. Vamos fazer só aqui O que é que ele está a fazer agora? Está a fazer dump. Querem ver? Eu vou pôr aqui o host 1. O host 1, por exemplo. E o host 4. Basta pormos 3. Não precisamos ter... podemos pôr aqui tudo. Podemos pô-los aqui todos. Vamos aqui. Qual é que está? 4, 1, 2. Falta o 3. Estão aqui os 4 hosts. Estão a ver? Que iam estar pendurados aqui em alguns destes 3 switches. O Floodlight agora ainda não sabe onde é que os hosts estão. Porquê? Porque eles nunca enviaram tráfego. Portanto, aquele módulo que descobre a topologia não tem maneira de descobrir isto. Ele descobriu estes links por causa daqueles pacotes que ele está sempre a enviar. Destes pacotes LLDP. Foi assim que ele descobriu que existem aqueles links. Mas os hosts não têm maneira de descobrir enquanto eles não enviarem pacotes. Depois vocês têm lá no enunciado, há um comando do Linux. Isto aparecem as mesmas coisas que vocês escreveram antes. Mas não está aqui o TCP-dump. Não, está aqui. Este comando TCP-dump é para mostrar no terminal tudo o que está a aparecer numa determinada interface de rede. Depois isto são as opções para isto escrever de uma determinada maneira. Neste caso não há de ser H3, há de ser H4, porque isto é do host 4. Ok? Portanto, isto é do host 4. Se vocês repararem aqui, se usarem, isto vai aparecer os mesmos comandos. Porquê? Porque o Mininet simula hosts usando uma coisa que são os namespaces do Linux. Ou seja, todos eles têm o mesmo Linux. Só estão aí identificados com o namespace com um IP diferente. Mas na prática são o mesmo. E até são o mesmo da máquina da máquina onde está a correr o Mininet. Por isso é que os comandos que aparecem aqui são os mesmos que eu fiz na máquina do Mininet. Estão a ver que já estão a aparecer ali coisas que são os pacotes LLDP, que ele está sempre a enviar. Que estão aqui a aparecer no TCP-dump. Agora, deixa-me lá pôr aqui. Exato, aqui vamos pôr do 3. Também vamos pôr aqui o 3 à escuta. E vamos pôr aqui
Vamos pôr todos aqui com o... Não, agora não vamos pôr neste, esquece. Estes dois não vamos pôr, porque vamos precisar de fazer o ping. Não, este podemos pôr neste. Este também podemos pôr. Vamos pôr neste com o 2. Vamos pôr neste com o 2. Ok? Portanto, estão a aparecer os LLDPs. Isto não é o tráfego que está sempre aqui a aparecer dos LLDPs que ele está a tentar descobrir a topologia. No entanto, vamos ver que ele está a fazer de hub agora. O que é que acontece? Se eu fizer um ping deste host para o 3, só o 3 é que devia de aparecer aqui os pacotes correspondentes ao ping. Ok? Mas não é isso que ele está a fazer. Ele está a fazer flood. Já vos mostro no código porquê. Os endereços aqui no Mininet são sempre 10, 0, 0 e depois o número do host. Neste caso o 3 há de ser o ponto 3. Portanto, agora vocês vão ver que o tráfego aparece em todo lado. No TCP-DUM, estão a ver? Os ECMPs Echos, ECMPs Echos e os Echo Replies, que são os pacotes ping, estão aqui a aparecer em todo lado. Ok? Também estamos a ver aqui que ele está sempre a receber paquetinhos e paquetouts. Estão a ver aqui? E se vocês vierem ver aqui no Floodlight, vamos fazer refresh disto. Ele já descobriu que existem estes dois hosts por causa dos pings. Mas continua a não ter regras nenhumas, estão a ver? Isto está tudo a ser feito só. Recebo o paquetinho, devolvo o pacote no packet-out para o switch com a instrução do switch fazer flood. E estou a receber isto destes todos, não é? Estou a receber dos 3 switches. Por isso é que aqui se vocês forem ver, estão a receber isto de todos os switches. Tanto que os portos estão diferentes. Estão a ver aqui? Aqui entrou no porto 2, aqui entrou no porto 1, aqui entrou no porto 3. Isto estava a ser feito a partir deste. Portanto, vamos parar aqui o ping. Isto para. Porque é que ele está a fazer, porque é que ele está a fazer flooding disto? Porque aqui está esta instrução criada assim. Estão a ver? Eu estou a pegar no paquetinho e estou a mandar um packet out lá com o método que está no switch commands o porto que eu estou a mandar para a ação é este OF port flood. Ok? Se quiserem testar o normal, já agora, deixa eu ver se isto tem o normal aqui. Boa, agora isto não tem o repositório. Deixa eu ver se isto tem o normal. Flood, normal. Vamos só fazer aqui um teste no stand. Vamos parar isto. Eu acho que isto não precisa de ser compilado. Agora estou na dúvida. Isto não precisa de ser compilado. Vamos parar aqui isto no instante. Vamos fazer isto a mesma coisa. Mas com o for normal ali. Eu acho que isto não precisam de compilar isto. Eu acho que ele compila sempre que fazem o run, ok? Portanto, quando vocês fazem o run, se tiverem feito alterações aqui, ele vai fazer isto outra vez. Exato, tem que fazer o save and launch. Vamos lá, deixá-lo ir. Até começar a enviar os LLDPs. Pronto, já está. Vamos arrancar com isto outra vez igual. Vamos abrir os hosts. 1, 2, 3, 4. Este é o... Vamos pôr aqui a mesma coisa. Ver se há diferença. 2. Pronto, vamos pôr o 4 também. Depois fazemos do 1. Exato. E agora vamos ao 1. E vamos fazer um ping para o 4. Já só está a receber no 4, estão a ver? Deixou de receber no 2 e no 1. No 2 e no 3. Estão a ver? Porquê? E é esta que vocês podem usar nas vossas regras se não quiserem se preocupar com... O que ele está a receber aqui são FFFFs da Ethernet, que são broadcasts, e os LLDPs. E recebeu aqui um ARP, mas isso é normal. O ARP também chega a toda a gente, a perguntar quem era o 10.4. Obviamente ele não responde. Eles não respondem porque não são o 10.10.04.
E portanto estão a ver a diferença já. Neste momento ele já não está a fazer de hub, está a fazer de switch, já só está a enviar para o destino. E a única coisa que eu mudei foi dizer aqui ao switch que era para se comportar como um normal. Mas isto não é uma regra. Ele está a receber os pacotes todos. Eu estou a receber um packet in e estou a enviar um packet out e estou a dizer ao switch para fazer com esse packet out o que faria normalmente, ou seja, para se comportar como um switch normal. Vocês na vossa regra em que é permitido na blacklist, usem este porto também, o OF port normal, ok? Para o forwarding. Que assim ele faz o forwarding de switching normal, que é o que vocês querem fazer quando é permitido. E depois vocês querem é tirar as estatísticas e instalar as regras para as estatísticas. Portanto, no vosso caso, para não estarem vocês a implementar, por exemplo, em CGR, o trabalho, vocês no trabalho não podem usar o OF port normal, têm que ser vocês a implementar o switching aqui no software, mas aqui não é o caso. Aqui usem este OF normal como o porto de saída das regras que vocês criarem. Usem sempre o porto como o porto da regra que vocês criarem, que é para ele, em termos de forwarding, vocês não estão preocupados, ele faz o forwarding normalmente, faz o Mac Learning, o próprio switch. Pronto, e acho que mostrei tudo, por isso é que isto hoje é assim uma introdução, quase para gastarmos a aula. Obviamente agora, e vocês depois vamos ficar com o vídeo lá no site. Eu ponho lá no site a janelinha para vocês conseguirem ver, para irem vendo se tiverem dúvidas, e depois vamos fazendo isto e tirando dúvidas aqui no Discord, que é fácil de tirar e partilhar o ecrã e vermos todos o que é que está a passar. Hoje, o que era interessante vocês tentarem fazer era isto que eu fiz aqui. Okay? Para esta semana era estarem neste ponto. Portanto, terem tudo instalado, perceberem isto aqui a funcionar, eventualmente fazerem este teste que eu fiz agora de mudar aqui o flood para o normal e ver a diferença de um caso para o outro, verem vocês aí, para verem se está tudo a funcionar e se realmente está tudo aqui a funcionar e se conseguem abrir aqui isto e ver, que é para depois estão prontos para arrancar. Depois é começar a mexer no código e a ver aí vocês também têm os links todos no enunciado para os vários do JavaDocs e não sei o que, do Floodlight e este que eu tinha aqui também, este aqui do OpenFlow, da implementação OpenFlow que o Floodlight usa. Tem lá estas coisas todas.